Olá, fico feliz que tenha chegado até aqui em segurança. Esse é o Refúgio Noctívago, seu canal de contos originais de ficção especulativa, com foco em terror e suspense. Eu tenho o prazer de ser seu anfitrião, Júlio Miranda, autor e narrador da história que se segue. Bem, feitas as devidas apresentações, e sem mais delongas, espero que a essa altura as luzes à sua volta já estejam apagadas, pois a história está prestes a começar. Casa de vó. Quando o GPS ordenou que deixasse o asfalto estadual, e já não era lá essas coisas, e se embrenhasse pela estrada de terra batida, espremida entre imensos canaviais, Emily torceu para que fosse defeito, para que o aparelho tivesse ficado maluco. Mas não, o caminho era aquele mesmo. Quem tinha enlouquecido era sua mãe, quando decidira que seria uma boa ideia enviá-la sozinha atrás daquela avó que não viam e com quem não falavam há anos. Mamãe devia saber que era assim que começavam muitos dos filmes de terror. Tinha de saber. Mas, como o irmão de Emily, Marcos, morava longe, em outro estado, e trabalhava sem parar igual um burro de carga, e tinha mulher e filho pequeno para sustentar, o fardo não poderia ter caído sobre outros ombros, senão nos da estudante de pedagogia de 18 anos, recém-habilitada, desempregada e que ainda vivia às custas dos pais. E como a tal avó não tinha nenhuma outra filha, e só aqueles 2 netos, neste pé o assunto foi considerado oficialmente encerrado. Emily deixara a cidade grande num sábado de manhã, com o sol já alto e impiedoso. Porém, à medida que avançava rumo ao oeste, nuvens carregadas tinham reunido tropa e subjugado o astro-rei. Agora ela se encontrava sob um céu de chumbo, sacolejando entre 30 e 40 quilômetros por hora ao longo da estradinha poeirenta e desnivelada, pontilhada por buracos, com florestas de cana-de-açúcar à esquerda e à direita, caules erguendo-se a 2,5 metros de altura, ondulando sob o vento frio, úmido e tempestuoso. A temperatura tinha despencado. Emily se virou e agarrou a blusa de frio no banco de trás. No porta-luvas encontrou uma touca vermelha do pai, com o brasão de armas do corpo de bombeiros estampado na parte da frente. Vestiu-o a fim de esquentar também as orelhas. Sobre o banco do passageiro viajava a cesta em que a mãe de Emily colocara os quadradinhos de torta de frango que supostamente era a preferida da misteriosa avó. Que bicho mordera a mãe para que, depois de tantos anos, se lembrasse da velha? Bem, culparam um sonho. Sonhos, na verdade, no plural. Sonhos recorrentes que vinha tendo há só Deus sabia quanto tempo. Não quisera entrar em detalhes. Se ela de fato acreditava que esses sonhos tinham algum fundo de verdade, alguma propriedade sobrenatural ou premonitória, Emily duvidava muito. Imaginou que só tinham agido como uma espécie de estalar de dedos. Algo como: acorda, minha filha. Seja lá qual for o seu problema com a velha, tá na hora de esquecer isso. Ela já deve ter uns 200 anos a essa altura. Não pode continuar vivendo sozinha no meio do nada. E como o pimenta dos outros é refresco, aqui, toma essa cesta, Emily. Vai lá ver se a velha continua viva e como estão as coisas, para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Ou melhor, para que eu possa decidir o que ordenar que você faça em seguida. Emily se inclinou para a frente sobre o volante e encarou o céu de chumbo através do para-brisa. Se na condição de criatura mais descrente do mundo
tinha direito a rezar pedindo alguma coisa, rezou para que conseguisse chegar antes que a tormenta despencasse. Pelo desnível do terreno, imaginou que a estradinha facilmente se transformaria num mar de lama em questão de minutos, a depender da potência da chuva, e sabia que seu carro não se transformaria em barco com 1/3 dessa facilidade. Fosse ideia de Deus ou do diabo aquele reencontro, foi feita a sua vontade. Coisa de 10, 20 minutos mais tarde, ela atravessou a porteira quebrada, que jazia aos pedaços, apoiada contra a cerca igualmente decrépita, e rumou para a sede da fazenda. Apesar das enormes manchas de mofo, das paredes rachadas, das trepadeiras que envolviam parte da casa, do chão ao telhado e ao longo de seus 3 andares, a beleza clássica do casarão era inegável, independente do estado de conservação. Tratava-se de um antiquíssimo palacete em estilo barroco, residência centenária, da época dos grandes engenhos, do Brasil Império ou colonial. Emily não estava certa quanto a essa última parte. Herança de família antiga, enraizada há várias gerações naquele pedaço de mundo. De mistura com o frio que lhe varreu a espinha ante a visão da casa, veio um forte deslumbramento, uma sensação de familiaridade. Claro, já tinha estado naquele lugar antes, agora se lembrava. Costumavam visitar a velha com frequência quando Emily e o irmão ainda eram crianças. Ali tinham vivido coisas boas, reuniões familiares, festas, brincadeiras. Emily se lembrou de que costumavam vir sempre, quase sem falta, em dias feriados, durante as férias escolares e aos fins de semana. Quando e por que isso mudara? Bem, dessa parte não conseguia se lembrar, mas trazia na barriga uma sensação ruim, uma quase certeza de que a briga, se é que tinha havido de fato uma briga, fora feia. Depois da cerca e da porteira, bambas e lascadas, o canavial que flanqueava o caminho cedia lugar a um verdadeiro oceano de capim selvagem e ervas daninhas. Confusão de caules igualmente altos, que facilmente roçariam a careca do pai de Emily, a despeito de seus 1,93 m de altura. Conforme o vento aplanava a vegetação e a vergava à esquerda e à direita, e forjava corredores e túneis pelo capinzal, Emily teve vislumbre de outras cercas ao longe, de currais, cercados e galinheiros abandonados, despovoados e em processo avançado de apodrecimento. Constatou logo que a fazenda há muitos anos não era lar de nenhum animal, e por certo não encontraria ali nenhum caseiro, nenhum peão que servisse de funcionário e companhia à avó. E afora o canavial, que parecia muito mais obra da natureza do que do homem, Emily também não viu um único vestígio de plantação, nenhuma pequena horta de jardim que fosse. Na hora de bater a porta, outro frio na espinha, um gelo medonho na barriga, uma vontade de entrar no carro e, como gostava de dizer Felipe, seu melhor amigo da faculdade, sair vazado. O frio tinha aumentado, e muito. Devia ser culpa de todo aquele mato em volta, concluiu. Na roça o frio é maior mesmo. Não tire daí nenhum motivo para começar a pensar besteiras. Emily abraçou o próprio corpo. Controlou a custo a tremedeira e bateu. Enquanto esperava, olhou em volta, os braços cruzados sobre o peito, a cabeça baixa, os ombros erguidos, tal qual um bicho pequeno e encurralado, que sente a presença do predador, mas não sabe para onde correr.
que lá no fundo sabe não haver saída. O brilho do dia tinha desaparecido por trás do céu de chumbo e uma noite prematura estendera sua capa escura sobre o mundo. Mundo? Emily pensou, batendo queixo. Que diabo de mundo? Difícil conceber que existisse algum, ou qualquer coisa que fosse, por trás daquele infinito de capim e erva daninha, daquele abismo de cana-de-açúcar. Tinha se dado conta da profundidade e da gravidade do silêncio, do vazio à sua volta, assim que desligara o motor do carro, assim que abrira a porta e descera daquela bolha de metal e vidro, e o vento começara a sussurrar e rugir coisas ininteligíveis e geladas e medonhas rente aos seus ouvidos. Emily voltou a bater. De repente, a tempestade desaba, furiosa, encolhida na varanda, sobressaltando-se com os rugidos da tormenta e os trovões. Emily olha das portas duplas do casarão para a porta do carro, e da porta do carro para a do casarão, e da do casarão para a do carro, de novo e de novo. Por fim, decide tentar a maçaneta antiga, com detalhes em baixo relevo. Descobre a porta da sede destrancada, empurra-a e entra, quase correndo, o frio e a umidade mordendo fundo, cavando túneis até os seus ossos. A ventania arranca de suas mãos a maçaneta e a porta é fechada com um estrondo explosivo. Emily, no susto, salta para longe, solta um grito, em seguida se encolhe, olha em volta. Na escuridão quase completa do interior mofado do palacete, ela não consegue ver nada. Seus olhos não se ajustam. Paralisada, ela prende a respiração e espera, tal qual criança que se levanta escondida na calada da noite para comer doces e acaba quebrando algum copo na cozinha. Impossível dizer quanto tempo depois ela se lembra de respirar. Lembra-se do celular que traz no bolso de trás da calça jeans e que é possível usá-lo como lanterna. Ela gasta 1 minuto no imenso hall de entrada, admirando os móveis antigos, os lustres, os aparadores, a grande escadaria que defronta as portas duplas de entrada, o corrimão adornado. Tenta imaginar, lembrar-se, na verdade, o quão mágico aquele lugar tinha sido no passado, antes do mofo, da podridão, das teias de aranha, das grossas camadas de poeira e fuligem, antes dos cupins e das infiltrações. Por fim, tendo o silêncio se tornado insuportável, ensurdecedor, Emily arriscou um pigarro, engoliu em seco e balbuciou: "Vovó? Vovó, a senhora está aí?" Outro pigarro. Depois de respirar fundo e reunir uma migalha de coragem, ela ergueu a voz e arriscou um grito trêmulo, gaguejado: "Vovó? Sou eu, Emily. A senhora se lembra? Sua netinha?" Silêncio. Uma eternidade angustiante mais tarde, um barulho. Emily se virou. Correu o entorno com o facho pálido da lanterna do celular. Não se tratava de nenhuma forma de resposta. Pelo menos, ela pensou que não. Tratava-se de uma espécie de batida, parecia. Alguém brandindo ou arremessando um objeto contra chão ou parede, talvez. E o ruído soara próximo, vindo do térreo mesmo, ou do porão. Hesitante, ela começou a se mover em direção ao som. Foi quando outro barulho a paralisou. Dessa vez, vindo de cima, um ranger de molas, de madeira, de móvel velho, e então uma voz, rouca e trêmula. "Quem é?" perguntou. Só podia ser a avó.
Emily concluiu. Quem está aí? Emily, a neta gritou em resposta, depois de engolir em seco. Sua netinha. Dirigiu-se às escadas e começou a subir, tensionando os músculos, encolhendo-se, rangendo os dentes conforme os degraus rangiam e estalavam contra o silêncio e o escuro. Seguiu os balbúcios trêmulos e alegres da avó e aquele protesto de molas e móvel velho até um quarto do segundo andar, onde descobriu a idosa, na cama, sob uma camada tripla de cobertores. Sobre as mesas de cabeceira jaziam castiçais e velas acesas. Emily desligou a lanterna e guardou o celular no bolso da calça. Vovó ainda engolia em seco, e seus pés relutavam em se aproximar do leito da velha. Minha netinha? Você é mais do que colírio para esses olhos cansados. Venha, criança, venha, aproxime-se, deixe-me olhar para você. Deixe-me olhar, deixe-me olhar. Emily segurou a mão gelada que lhe foi oferecida e se ajoelhou ao lado da cama. Deixou que a velha olhasse, que tocasse seu rosto com a mão livre, seu cabelo, seus lábios, seu pescoço, seus ombros. Violentos calafrios a fuzilaram. Emily se desprendeu e colocou-se de pé com um pulo, como se, de repente, tivesse sido atingida por um raio. Não tinha conseguido reunir coragem para estudar a velha com a mesma diligência. O pouco que vira, de relance, já lhe inquietara o bastante, a aterrorizara o bastante. Não era apenas a magreza doentia da idosa que lhe causava tamanho desconforto, era também algo com o rosto, a forma como a olhava, como movia os lábios ao falar, o excesso de dentes na boca, em total desacordo com o restante do quadro, e a quantidade de saliva, a baba excessiva, irreal em um corpo tão seco, tão murcho, e as orelhas, aquelas orelhas de predador, aquelas orelhas imensas e flácidas, às quais nenhum ruído escapava, nenhum pensamento, e os olhos, a forma como os tinha cravado em Emily assim que ela atravessara o limiar da porta do quarto, como se fossem capazes de enxergar através dela, fizeram com que a moça se sentisse nua, não apenas desprovida de roupas, mas da própria pele, dos músculos e ossos, como se o que buscavam jazesse por baixo de tudo isso. Sem se dar conta, Emily começou a se afastar da cama, andando de costas, a despeito das súplicas da avó, de sua insistência, do medo que lhe causava a possibilidade de enfurecê-la, dela se erguer daquela cama, apesar da decrepitude esquelética do corpo e partir em seu encalço. Lembrou-se da cesta com os quadradinhos de torta de frango. Balbuciou: Eu já volto, vovó, já volto. Esqueci uma coisa no carro. O lume das velas pareceu diminuir de intensidade. As sombras se fecharam em torno do quarto. No quase escuro, os olhos da velha pareceram reluzir, como olhos de felino ou de lobo. Aqueles olhos que não tinham desgrudado de Emily desde o momento em que ela entrara no quarto, desde o momento em que ela tomara a estrada de terra. A moça engoliu em seco ao pensar que tinham estado sobre os dela, encarando-os de volta, sempre que Emily olhava pelos espelhos retrovisores, para o reflexo dos vidros e para a brisa, que a tinham espiado através do canavial, do mar de grama e erva daninha do pátio da fazenda, desde o momento que descera do carro até agora.
Ao alcançar a porta, Emily se virou, sacou o celular e ligou a lanterna enquanto corria pelos corredores e escada abaixo. Descobriu as portas duplas do hall de entrada trancadas. Tentou abri-las aos gritos, aos chutes, ombradas, puxões e empurrões. Com igual violência e desespero, testou janelas e outras portas. À medida que voava de um lado para o outro pelo térreo, sentia aqueles olhos queimando sua nuca, uma sensação fantasma de perseguição. Quando enfim reunia coragem suficiente para se virar, ou olhar por sobre o ombro, não via nada, mas sabia que estava ali. Desejou ser capaz de vê-lo, o que quer que fosse, qualquer que fosse a causa de tamanho medo e angústia, de tamanho desespero. Então uma das portas finalmente cedeu. Emily foi pega de surpresa. Perdeu o equilíbrio, despencou aos tropeções e depois rolando um lance de escada até o porão. Terminou esparramada ao fundo, sobre um chão gelado de terra batida, gosto de poeira na boca, uma nuvem vermelha em torno dela, a sufocando, cegando-a, fazendo com que tossisse e escarrasse quase convulsivamente durante um primeiro minuto. Quando enfim conseguiu se recompor e sentar-se com as costas apoiadas contra a parede, redescobriu o celular caído a uns 2 metros de distância, o facho da lanterna apontado para a parede defronte, contra a qual jazia, meio sentada, meio caída, uma versão bastante mais esquálida e decrépita de sua misteriosa avó. Emily a reconheceu a despeito dos vários anos que passaram sem se ver, a despeito da magreza e da palidez cadavérica do corpo murcho, nu e coberto por feridas, através das quais se viam os ossos e uma camada magra e meio podre de músculos. Reconheceu-a a despeito do peito afundado e das costelas proeminentes, do cabelo branco, falhado e imenso, das unhas gigantescas dos pés e das mãos, várias vezes maiores do que os dedos. Reconheceu-a embora não tivesse mais nariz, nem orelhas, nem língua, embora não tivesse mais olhos, nem maxilar inferior. Emily teve certeza de que se tratava de um cadáver, já há algum tempo em decomposição, até a coisa mover um dos braços e acertar a parede com um pedaço de madeira, reproduzindo o ruído de batida que a moça ouvira mais cedo, antes de subir as escadas. A coisa brandia às cegas o porrete numa luta incessante contra o enxame de ratos que a cercava, contra as asquerosas criaturas peludas que, de vez em quando, arriscavam saltar sobre ela e lhe arrancar um pedaço de carne das pernas, ou dos braços, da sola dos pés ou dos dedos. Emily não sabia dizer se a coisa estava de fato viva ou morta. Só sabia que se mexia, embora cega e surda, embora retorcida, podre e grotesca. Aquela magreza não era falta de comida. Por algum motivo, a moça soube com 100% de certeza. A questão não era terem negado à velha alimento. A questão era que alguma coisa parecia ter se alimentado dela. Não os ratos, nem nada físico. O que quer que nutrira seu algoz não era feito de carne e osso. Não se tratava de músculos, tecidos ou órgãos. Pareciam ter devorado algo insubstancial como sua força de vontade ou... Emily engoliu em seco antes de, em pensamento, concluir. Sua alma. Preparava-se para se levantar e começar a correr, quando chegaram até ela sons de passos, o rangido dos degraus da escadaria principal e a voz da avó dizendo: "Emily, querida, vem aqui."
Deixe-me olhar para você. Vamos, querida, vamos! A vovó está com fome. Gostou da história? Considere avaliar o vídeo e inscrever-se no canal. O conto que você acabou de acompanhar se encontra disponível em formato de e-book. Caso se interesse, o link para a compra está na descrição. E caso esteja em busca de sua próxima narrativa longa, também na descrição estarão os links para o meu romance pós-apocalíptico intitulado Lupina, uma história de depois do fim, disponível em formato físico e digital. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.